Olá, aqui é o professor Marco Aurélio, do CEPMG Castelo Branco, em Trindade, prontos para mais uma aula de física. Nós vamos começar relembrando as questões que nós passamos na terceira semana aí para vocês fazerem. Vamos resolvê-las, né? Vamos resolvê-las. Calorimetria, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A questão P59 dizia o seguinte: um calorímetro de capacidade térmica 40 calorias por grau Celsius contém 110 gramas de água, calor específico 1 caloria por grama grau Celsius a 90 graus Celsius. Que massa de alumínio, calor específico 0,2 calorias por grama grau Celsius, a 20 graus Celsius, devemos colocar nesse calorímetro para esfriar a água a 80 graus Celsius? Vamos pensar bem aqui. Aqui foi falado em calorímetro e ele vai participar desse processo. Água, que participa do processo, e massa de alumínio, que também participa do processo. Então, nós temos pelo menos três materiais diferentes. Ora, nesse caso, é conveniente nós montarmos uma tabela. Não é que é necessário, não é totalmente necessário. Se você quiser fazer essa tabela, você pode fazer. Mas se fizer uma tabela, fica mais claro, né? Fica mais fácil, fica mais organizado. Bom, aqui está a tabela. Como é que é essa tabela? Já está preenchida aqui. Eu coloco nessa tabela o calorímetro, a água e o alumínio, os três materiais que eu falei aqui. E desses três materiais eu preciso da massa, do calor específico, da temperatura final e da temperatura inicial. Começo falando aqui que o calorímetro tem capacidade térmica de 40 calorias por grau Celsius. Capacidade térmica não é a massa vezes o calor específico, M vezes C? Por isso que eu já coloquei o 40 aqui, servindo para os dois, para o M e para o C juntos. 40, a capacidade térmica de um corpo, vale para o M e para o C juntos, porque a hora que eu multiplico os dois vai dar 40. Foi o que falou do calorímetro. Ele tem, dentro desse calorímetro aí, tem 110 gramas de água, é a massa de água. O calor específico é 1 da água, esse é o único que a gente acaba memorizando ele. E ela está a 90 graus Celsius dentro do calorímetro. Então, espera aí. Então, tanto a água quanto o calorímetro tem uma temperatura inicial de 90 graus Celsius. Eu quero saber qual é a massa de alumínio, M. Vai observando como já vai preenchendo tudo aqui. Com calor específico 0,2, que eu devo, né, qual é a massa de alumínio que eu devo, né, misturar com a água dentro desse calorímetro, para que a água esfrie, né, para esfriar a água a 80 graus Celsius. Espera aí, a hora que eu colocar o alumínio, a temperatura do alumínio, a temperatura da água e a temperatura do calorímetro não vai chegar a 80 graus Celsius? Eles vão ter que entrar todos eles em equilíbrio térmico a 80 graus Celsius. Por isso que eu já coloquei aqui para todo mundo, ó, a temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio térmico. É a única maneira que nós temos para usar as formas da calorimetria. É se esse equilíbrio térmico aqui, ó, ocorrer, quer dizer, todos tiverem a mesma temperatura final. E um detalhe, essa massa de alumínio está a 20 graus Celsius, é a temperatura inicial do alumínio. Aqui é a temperatura inicial. Então, repetindo, calorímetro, massa e calor específico é 40, temperatura inicial é 90. Água, massa é 110, calor específico é 1, e a temperatura inicial é a mesma do calorímetro, já está lá dentro do calorímetro há algum tempo. A massa de alumínio eu quero saber, calor específico é 0,2, esse alumínio está a 20 graus Celsius e eu quero que o equilíbrio ocorra a 80 graus Celsius. Então, esse 80 tem que valer para todo mundo. Agora ficou fácil. Agora é simples de resolver o problema. Quando eu tabelo desse jeito, aí fica muito simples. Se eu somar as quantidades de calor desses três corpos aqui, o resultado não dá zero? Eu somando quem ganha mais quem perde, dos três corpos, o resultado vai dar zero. Vai haver sempre esse equilíbrio desse jeito. Para o calorímetro, aliás, para os três, né? Eu vou ter que usar aquela fórmula. Que macete? MC vezes ΔT. O ΔT é a temperatura final menos inicial. Por isso que eu coloco nessa ordem aqui. Para o calorímetro, massa e calor específico juntos é 40. Temperatura final é 80 e a inicial é 90. Então vai ficar 40 vezes 80 menos 90. Para a água, a massa é 110, o calor específico é 1, eu vou multiplicando. 110 vezes 1 vezes 80 menos 90 dentro do parênteses, igual eu vou fazer aqui. E para o alumínio vai ser M vezes 0,2 vezes 80 menos 20. Olha como é que fica. 40
massa e calor específico juntos, 80 menos 90. 110 vezes 1, 80 menos 90. M vezes 0,2, 80 menos 20. Tudo bem até aí? Vamos resolver os parênteses. Menos 10, e aqui dá 60. Aí. 40 vezes menos 10 dá menos 400. 110 vezes menos 10 dá menos 1.100. E aqui vai ficar 0,2 vezes 60 dá 12. 12M. Então, está aqui. Aqui negativo, negativo, positivo. Menos 400 menos 1.100 dá menos 1.500. Passa, vai positivo. 1.500. 12 está multiplicando, passa dividindo. 1.500 por 12, 125 gramas. Essa é a massa de alumínio a 20 graus Celsius que eu tenho que colocar no calorímetro para que a temperatura de equilíbrio seja de 80 e eu encontre a água a 80 graus Celsius. Tranquilo? Vamos ver, tem mais um ainda que eu passei. Vamos ver essa aqui. Um bloco de cobre ao calor específico, 0,095 calorias por grama grau Celsius. De massa 300 gramas, é aquecida até a temperatura de 88 graus Celsius. A seguir é colocada em 548 gramas de graus Celsius, calor específico 1, contido em um calorímetro de alumínio, que está a 25 graus Celsius. Então, observe que esse 88 aqui é uma temperatura inicial do cobre, né? O equilíbrio térmico, que vale para todos, se estabelece a 28 graus Celsius. Determine a massa do calorímetro. Novamente, 3 corpos. Então, é conveniente, de novo, uma tabela. Aí a tabela. Cobre, água, calorímetro de alumínio. Massa, calor específico, temperatura final e inicial. Agora ele não falou nada sobre capacidade térmica, né? Nesse caso, então, vamos colocar todos os dados aí que ele falou. Bom, começa com cobre. Massa 300 gramas, calor específico 0,095, temperatura inicial 88. Água 548 gramas, calor específico é 1, e ela foi colocada em um calorímetro que está a 25 graus Celsius. Então, a água e o calorímetro estão a 25 graus Celsius, já deve estar em equilíbrio térmico, né? Há algum tempo. O equilíbrio térmico se estabelece a 28 graus Celsius, então esse 28 vale para todos esses materiais aí, cobre, água e o alumínio. A massa do calorímetro eu quero saber quanto que é. E o calor específico dele, 0,22. Calorímetro de alumínio, então o calor específico do alumínio, 0,22, está aqui. Mais uma vez eu vou somar todas as três quantidades de calor. Cobre, água, calorímetro. E vou aplicar agora a fórmula em cada uma dessas quantidades de calor aí. É o que macete, né? M vezes C vezes delta T. Delta teta, né? Lembre-se que o delta teta é o teta, temperatura final de equilíbrio, menos a inicial. Então, para o cobre vai ficar 300 vezes 0,095 vezes 28 menos 88. Para a água, 548 vezes 1 vezes 28 menos 25. Para o calorímetro de alumínio, M vezes 0,22 vezes 28 menos 25. Lembre-se que eu coloco isso aqui dentro do parênteses. Aí verificou. Agora eu vou resolver esses parênteses. 28 menos 88, 28 menos 25, 28 menos 25. Olha lá como é que vai ficar. 28,5, na verdade eu já fiz essa conta aqui também, né? 300 vezes 0,95, 548 vezes 1, só aqui que não. Ah lá, 28,5 menos 60, 548 vezes 3, M vezes 0,22 vezes 3. Vamos fazer essa conta aqui, vai ficar negativo, né? 28,5 vezes 60 menos 1.710, 548 vezes 3, 1.644, e aqui 0,22 vezes 3, 0,63. Esses dois camaradinhas eu vou passar para o outro lado. Esse vem positivo e esse vem negativo. Então vai ficar 1.710 do outro lado, menos 1.644, que dá 66. Esse 0,66 está multiplicando a massa, passa dividindo. Essa conta aqui é fácil, né? 66 por 0,66, 100 graminhas. Então está aí a massa do calorímetro que eu utilizei nesse processo aí. Tudo bem até aí? Essas foram as duas questões que eu passei na terceira semana para vocês.
Nós precisamos agora ver um novo conteúdo, que se chama mudança de fase da matéria. Quando um corpo qualquer ele é aquecido, ou quando esse corpo ele é resfriado, ele varia a sua temperatura. Mas muitas vezes também ele sofre uma mudança de fase, ele muda o seu estado. Nesse caso, Nesse caso, a maneira como nós vamos observar a mudança de fase é um pouquinho diferente de quando ele não muda de fase, quando o corpo se encontra apenas em um estado. Primeiramente, vamos tentar relembrar aqui os estados de agregação da matéria. Nós conhecemos três estados, né? Estado sólido, líquido e gasoso. Existem outros estados, mas esses aqui são os que me interessam, são os estados odiernos que nós vemos todos os dias. Sólido, líquido e gasoso. Bom, no estado sólido, a força de coesão entre as moléculas é grande. E por isso mesmo, um corpo no estado sólido, ele tem forma e tem volume definidos. No estado líquido, a força de coesão entre as moléculas são menores do que no estado sólido, bem menores. A forma agora é variável. Você pode ver que quando você coloca copo numa água, ele toma a forma do copo. Se você coloca ele numa bacia, ele vai tomar a forma da bacia, e assim por diante. Então a forma é variável. Mas o volume é definido. 1 litro de água é 1 litro de água, não importa qual é a forma. Já no estado gasoso, as forças de coesão, elas, quando existem, são muito pequenas, quase que inexistentes, imperceptíveis. E assim, não há nem forma nem volume definido para um corpo que está no estado gasoso. A substância, né, que está no estado gasoso, ela aproveita todo o espaço que ela dispõe. Então, o seu volume e a sua forma acabam sendo indefinidos por causa disso. Esses são os três estados que nós conhecemos. Existem outros, mas o que interessa para nós são esses três aqui. Aqui estão os três estados que nós conhecemos: sólido, líquido e gasoso. Muitas, né, substâncias podem passar de sólido para líquido, para gasoso, podem passar de líquido para sólido, para gasoso, e podem passar de gasoso para líquido e para sólido. Cada uma dessas mudanças de fase recebe um nome especial. De sólido para líquido, nós chamamos de fusão. De líquido para sólido, nós chamamos de solidificação. De líquido para gasoso, nós chamamos de vaporização. De gasoso para líquido, nós chamamos de condensação. De sólido para gasoso, é possível? Sim, é possível sim. É a sublimação direta. E de gasoso para sólido, que é a última aqui, é também uma sublimação, só que é a sublimação inversa. O que não falta são exemplos, né, de mudança de fase. Nós não vamos ficar falando sobre elas aqui, mas o que não falta são exemplos. Né? A água mesmo é um corpo que está sempre passando, né, de sólido para líquido, líquido para gasoso, gasoso para líquido, líquido para sólido. Então existem vários exemplos aqui. O que importa para nós é sabermos o nome dessas mudanças de fase, porque elas serão importantes aqui para nós. Aliás, muito importantes. Agora preste atenção nisso que está escrito aqui. É a pressão e a temperatura. Essas duas grandezas físicas aqui, ó, são elas que são responsáveis pelo estado de uma substância pura. Então, para um corpo estar no estado sólido, líquido ou gasoso, tudo depende da pressão e da temperatura desse corpo. Dependendo da pressão e da temperatura desse corpo, ele pode se encontrar em qualquer uma dessas fases aqui. Olha o exemplo que eu coloquei aqui, a água, por exemplo, a pressão normal ao nível do mar, né, 1 atm, em temperaturas menor que 0 graus Celsius, ela é sólida, é gelo. De 0 a 100 graus Celsius, né, entre 0 e 100 graus Celsius, ela é líquida. É a água líquida que nós estamos acostumados a tomar. E acima de 100 graus Celsius, ela é gasosa. E, na verdade, nesse estado gasoso aqui, na fase gasosa, ela no início ela é vapor, e para ser um gás, ela tem que atravessar, né, tem que ultrapassar uma certa temperatura aí que nós vamos falar mais para frente. Então, o corpo ele pode estar nas fases sólida, líquido ou gasosa, tudo depende só da pressão e da temperatura que esse corpo se encontra. Pois bem, quando um corpo recebe calor, ele
pode mudar de fase obedecendo uma curva de aquecimento que eu vou colocar aqui. Observa que eu coloquei pode, nem todo o corpo muda de fase quando ele recebe algum tipo de calor. Mas se ele mudar de fase, se ele puder mudar de fase, olha como é que é o gráfico dele. Se eu colocar aqui a temperatura, ele vai recebendo calor e aí sua temperatura vai aumentando. Mas espera aí, não é sempre que aumenta. Ela aumenta aqui, ó, nesse patamar 1, no patamar 3, no patamar 5, a temperatura aumentou. Mas nesses patamares aqui, ó, no 2 e no 4, a temperatura é constante. Nesses patamares 1, 3 e 5, é uma fase que esse corpo se encontra. Mas nos patamares 2 e 4, os pares aqui, isso aqui já representa mudança de fase. Aqui é uma fase, fase, fase. O 2 e o 4, mudanças de fase. Elas ocorrem a temperatura constante. Toda mudança de fase ocorre a temperatura constante. Desde o início da mudança de fase até o término da mudança de fase, nesse caso aqui, é uma curva de aquecimento, o corpo recebe calor, mas esse calor ele só serve para mudar a fase dessa substância. As moléculas do corpo são reestruturadas, rearranjadas, e aí elas mudam de fase. Portanto, a temperatura é constante numa curva de aquecimento quando a substância está mudando de fase. Numa fase única, se não houver mudança de fase, a temperatura muda. Aqui nesse ponto aqui, do jeito que nós colocamos aqui, esse número 1 aqui, esse patamar 1 aqui, representa a fase sólida. No 2 já é fusão, é uma mudança de fase. 3 está na fase líquida. 4 já é uma mudança de fase, é a vaporização. No quinto já é a fase ou estado gasoso. Quer ver um exemplo? A água, a pressão normal. Né? Vamos pensar sempre na pressão normal, fica mais fácil. Olha aqui, olha o gráfico da água aqui. Começando bem aqui, ó, abaixo de zero, uma temperatura qualquer, não importa quanto. Abaixo de zero, e isso a pressão normal, a água não é o quê? Não é gelo? Estado sólido. E se ela receber calor aqui, a temperatura dela vai subir. Mas sobe até quando? Até ela começar a mudar de fase. A mudança de fase de sólido para líquido, que é a próxima fase depois de sólido, isso acontece sempre que ela recebe calor, ocorre a 0 graus Celsius a pressão normal. Observa, é gelo abaixo de zero. Quando chega a 0 graus Celsius, o gelo começa a sofrer uma mudança de fase, ele começa a passar de sólido para líquido. Enquanto houver essa mudança de fase aqui, coexistem juntos a fase sólida e líquida ao mesmo tempo. E isso vai acontecer até todo o gelo derreter completamente, todo ele entrar em fusão e passar para a fase líquida. Passou para a fase líquida, ele continua recebendo calor e a temperatura agora volta a subir. A temperatura subiu enquanto ele era gelo, na fusão, mudança de fase não subiu mais, permaneceu constante, e agora a temperatura volta a subir. Ela vai subir até quando? Até a próxima mudança de fase, que ocorre a 100 graus Celsius, a pressão normal. A 100 graus Celsius começa a ocorrer a vaporização. Isso aqui eu estou falando, na verdade, da ebulição, né, que é uma vaporização brusca. A 100 graus Celsius, então, a água começa a passar de líquido para gasoso. E ela vai coexistir, né? Vai coexistir o estado líquido e gasoso até toda essa água vaporizar, né? Até toda ela tiver entrado em ebulição. Depois que ela entrou totalmente em ebulição, ela passa totalmente, né, para o estado gasoso. Aí, se ela continuar recebendo calor, a temperatura volta a subir. Observe que está acompanhando esse gráfico aqui, né? Olha aí, a água, então, ela pode passar de sólido para líquido, para gasoso. Mas quando ela passa de sólido para líquido, primeiro ela tem que sofrer uma mudança de fase, que é a fusão. De líquido para gasoso também uma mudança de fase, que é a vaporização. Na verdade, uma ebulição, né? Uma vaporização brusca aqui. Esse aqui, então, é um exemplo claro, né, sobre uma curva de aquecimento que ocorre com uma substância muito conhecida, que é a água. Mas do mesmo jeito que um corpo recebe calor, ele também pode perder calor. E aí também vai ter uma curva chamada curva de resfriamento, que eu vou colocar ela aqui agora. Se é resfriamento, olha como é que é a curva. Esse corpo vai perdendo calor e a temperatura vai diminuindo. Mas espera aí, ela não diminui de qualquer maneira, não. Ela está diminuindo aqui nesses patamares, ó, o 1, o 3 e o 5. No patamar 2 e 4, observe, a temperatura ela é constante.
É porque está ocorrendo mudança de fase, e na mudança de fase a temperatura não varia. Nesse caso aqui, esse corpo aqui, ó, nesse ponto 1 aqui, ele está no estado gasoso. Se ele perde calor, a temperatura dele vai diminuindo. Quando ele chega bem aqui, ele começa a mudar de fase. Quando ele muda totalmente de fase, aí esse calor que ele continua recebendo aí, agora começa a diminuir também a temperatura dele. Aqui a temperatura era constante. Agora aqui já não é mais. Nesse patamar 3, a temperatura voltou a cair. Quando chegar bem aqui, ela novamente começa a sofrer outra mudança de fase, é a solidificação. E aí, nesse caso, novamente a temperatura permanece constante até todo esse líquido que tinha aqui ser transformado em sólido. E aí, quando ele for transformado em sólido, novamente, se ele continuar perdendo calor, a temperatura começa a diminuir novamente, a temperatura começa a cair. Então, nas mudanças de fase, não há variação de temperatura. Mas em uma fase só, se o corpo perder calor, há variação de temperatura. É o que acontece em 1, em 3 e em 5. Vamos ver um exemplo? Vamos ver a água de novo? Vamos ver a água novamente? Aqui a água, aqui. Ó. Ela começa aqui, o vapor de água, está no estado gasoso. Né? Se ela começar a perder calor, aqui eu estou imaginando que esse calor aqui é calor perdido. Tá? Se ela perder calor, olha o que acontece com a temperatura, vai caindo. Se for a pressão normal, quando chegar a 100 graus Celsius, o vapor de água começa a se condensar, aí ele passa para o estado líquido, é esse 3 aqui. Ó. Mas observe que bem aqui a temperatura não muda, enquanto todo esse vapor de água não virar líquido, água líquida, a temperatura não varia, ela continua sempre a 100 graus Celsius. Agora ela foi transformada completamente em líquido, continua perdendo calor, agora novamente a temperatura começa a cair. A temperatura volta a cair de novo, está caindo, caindo, até a próxima mudança de fase, que ocorre quando o líquido passa a ser transformado, transforma-se em sólido, né, em gelo. Isso ocorre a 0 graus Celsius, é a solidificação. E aqui vai ter uma mistura de líquido e gelo, enquanto existir líquido, ele vai ser uma mistura aqui. Quando todo esse líquido virar gelo, aí ele passou totalmente para a fase sólida, aí novamente, se ele continuar perdendo calor, aí a temperatura continua diminuindo aqui, abaixo de 0. Tá certo? Ele fica exatamente o contrário da curva de aquecimento. Tranquilo? Então nós temos dois tipos de curva então, né? Só voltando aqui. Ó. Existe a curva de aquecimento. Observa que o gráfico sobe na água aqui, ó. Ele está passando de sólido para líquido para gasoso. Ele tem que passar por duas mudanças de fase, fusão e vaporização. É um caso específico para água a pressão normal. Do mesmo jeito, se ela for perder calor, né, a pressão normal, a água vai passar. Começa aqui em gasoso, passa para líquido, depois passa para gelo. Mas para isso ela tem que passar por duas mudanças de fase, uma condensação e uma solidificação. Certinho? Tranquilo? É fácil falar da água porque ela é a substância mais abundante que nós temos, então é fácil falar sobre ela. Né? Bom, quando então não há mudança de fase, a quantidade de calor né, ganha ou perdida, ela vai ser dada por uma outra fórmula. Né? Aliás, ela é dada pela fórmula que nós já conhecemos. Né? Quando não há mudança de fase, quer dizer, quando um corpo, né, uma substância, está em uma única fase, ou sólido, ou líquido, ou gasoso. Então, a fórmula que nós temos é essa aqui, Q igual a M vezes C vezes ΔT. Tranquilo? Esse C aí é o calor específico sensível da substância do corpo. Agora, quando há mudança de fase, né, então nessa mudança de fase, a fórmula não tem jeito de ser mais essa. Por quê? Uai, porque na mudança, quando não há mudança de fase, tem variação de temperatura. Mas na mudança de fase, não tem variação de temperatura. Não tem como eu usar essa fórmula aqui. A fórmula agora passa a ser outra. Olha como é que fica a fórmula. É o quimel. Aqui é o quimacete, aqui é o quimel. É a massa do corpo vezes esse L aí. Quem é esse L aí? L é o calor específico, olha o nome, latente da substância do corpo. Quer dizer que esse calor aqui ele fica guardado nessa substância ele só age quando ocorrer uma mudança de fase. Por isso que ele é chamado de latente. Então, quando não houver mudança de fase, eu continuo usando a mesma fórmula, que é o quimacete, MC ΔT.
Mas se houver uma mudança de fase, na mudança de fase é o que mel. Observa que a massa é a mesma, o que muda é esse calor específico, né? O C é calor específico, o L também é calor específico. Só que esse aqui a gente costuma chamar de sensível e esse aqui a gente costuma chamar de latente, se bem que ele é sensível também, tá certinho? Agora, observa, a diferença entre o uso dessas duas fórmulas aqui é claríssima, é óbvia demais. Quando que eu uso a primeira? Ora, a primeira é quando houver variação de temperatura, né? Não há mudança de fase. E quando que eu uso a segunda? Quando a temperatura for constante. Se a temperatura for constante, o corpo recebe calor ou perde calor, mas a temperatura não muda, aí eu tenho que usar essa fórmula aqui. É a fórmula que eu uso na mudança de fase, tá certo? Nessa mudança de fase aqui, eu tinha falado agorinha, o calor que a substância ganha ou perde não vai variar nunca a temperatura do corpo. Ele vai servir apenas para reestruturar, reorganizar as moléculas que compõem esse corpo aí, tá? Para ele passar para para a próxima fase. Aqui o calor varia a temperatura. Aqui ele serve apenas para reestruturar e reorganizar as moléculas. Ok? Bom, mais um detalhe importante. Quando a mudança de fase ocorre com ganho de calor, quer dizer que o corpo está recebendo calor. O L vai ser positivo. O L é o calor latente. Isso não, estou falando da mudança de fase. Agora, quando a mudança de fase ocorre com perda de calor, o L é negativo. Você viu? Ganhou calor, L positivo. Perdeu calor, L é negativo. Olha o tanto que fica fácil olhando isso no gráfico. Sólido, líquido, gasoso. Da esquerda para a direita, sólido, líquido, gasoso, o L é positivo. Essa mudança de fase de sólido para líquido, líquido para gasoso, ela só ocorre com ganho de calor. Agora, de gasoso para líquido e de líquido para sólido, da direita para a esquerda, essas mudanças de fase só ocorrem com perda de calor, aí o L é negativo. Então, se você tiver na sua mente sólido, líquido, gasoso, é fácil. De sólido para líquido para gasoso, o L é positivo. O contrário o L é negativo. Aqui, daqui, da esquerda para a direita, a quantidade de calor tem que ser positiva e da direita para a esquerda tem que ser negativa. Então é muito simples saber quando que o L é positivo ou negativo, né? Tranquilo? Mais um detalhe. A mudança de fase de sólido para líquido é a fusão, não é? E de líquido para sólido é a solidificação. As duas ocorrem à mesma temperatura. Portanto, o L também é o mesmo nas duas mudanças de fase, tanto na fusão quanto na solidificação. É o mesmo L, só que na fusão o L é positivo, na solidificação é negativo. A mesma coisa acontece de líquido para gasoso e de gasoso para líquido. Na água, né, por exemplo, de líquido para gasoso não ocorre, não é a 100 graus Celsius da água, não é assim? Não é a vaporização ou ebulição brusca? Agora, quando for de gasoso para líquido, é a condensação. Também ocorre a 100 graus Celsius. Então, o L também é o mesmo. A única diferença é que na ebulição o L é positivo e na condensação o L é negativo, tem perda de calor. Tranquilão? Certinho? Vamos ver então um exercício aqui? Vamos ver como é que funcionam essas coisas aí? Olha esse aqui. Temos inicialmente 200 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius. Observa, 200 gramas de gelo menos 10 graus Celsius. Determine a quantidade de calor que essa massa de gelo deve receber para se transformar em 200 gramas de água líquida a 20 graus Celsius. São 200 gramas de gelo menos 10. Eu quero que passe as 200 gramas para água líquida a 20. Depois é para traçar a curva de aquecimento desse processo. Calor específico do gelo, calor específico da água, calor latente de fusão do gelo, está tudo aí. 0,5, 1,80 nessa ordem aí. É conveniente eu fazer um esquema aqui nesse negócio aqui, ó. Vamos fazer um esqueminha? Ele já está prontinho aqui, eu vou colocar esse esquema. Esse esquema é muito importante para a gente entender o que está acontecendo. Olha aqui como é que ele vai funcionar. Começando aqui, ó, eu vou de baixo para cima. Como é que é? Eu tenho gelo, 200 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius. Aqui. Esse gelo, para ele chegar a ser 200 gramas de água a 20 graus Celsius, para ele sair daqui, ó, do início, e chegar bem aqui, ele vai ter que passar por esses três processos aqui. Nesse primeiro processo, ele vai ter que receber calor para ir de menos 10 até 0 graus Celsius. Por que até 0? Porque quando ele chegar a 0 graus Celsius, vai ocorrer uma mudança de fase.
Então, ele tem que receber calor nesse primeira etapa aqui, ó. Ele vai receber calor aqui e vai mudar a sua temperatura. Quando ele chegar a 0 °C, há uma mudança de fase, a temperatura dele não muda, é zero. Observa, a massa não muda, mas a temperatura também não muda nesse caso aqui, ó, nessa etapa 2, está uma mudança de fase, ele vai passar de sólido para líquido, é fusão. E quando todo o gelo já tiver fundido, tiver passado de sólido para líquido, aí ele for totalmente água, 200 gramas de água no estado líquido, ele vai ter que receber calor novamente para chegar a 20 °C. E nesse caso já não vai haver mais mudança de fase. Nesse caso é uma fase só, é o estado líquido. E vai haver, né, ele recebendo calor, o calor que o exercício quer aqui, ele recebendo calor, ele vai variar sua temperatura. E aí ele vai passar do 0 até o 20, que é onde eu quero chegar. Então tem 3 etapas. Nessa primeira etapa tem variação de temperatura, na segunda não tem variação de temperatura e na terceira tem variação de temperatura. Aqui é uma fase só, aqui é uma mudança de fase, aqui é uma fase só também. Olha como é que vai ficar então. A quantidade de calor total é a quantidade de calor que ele recebe na primeira etapa, mais na segunda etapa, mais na terceira etapa. Q é igual a Q1 mais Q2 mais Q3. Na primeira etapa tem variação de temperatura, é o Q-macete. No 3 também é o Q-macete. É o que ocorre nas setas 1 e 3 aí. Já nessa seta 2 é uma mudança de fase, é o Q-mel. Olha como é que é a forma. 1 Q-macete, 3 Q-macete. Na 2 é o Q-mel. Aqui é uma mudança de fase. As massas, observe que as massas são as mesmas, tudo 200 gramas. Já o calor específico, cada fase tem um calor específico. Na fase sólida, o calor específico do gelo, né, no caso é 0,5, mas quando ele estiver líquido, o calor específico já é 1, é o que eu vou colocar aqui. Bem aqui, ó, nessa fase 1 aqui, ó, na etapa 1, tem uma variação de temperatura que vai de menos 10 a 0, então vai ficar 0 menos ou menos 10, 0 mais 10. Já na etapa 2 não vai ter variação de temperatura, eu vou precisar do calor latente da substância, está aqui o calor latente, no caso é do gelo, que vai virar água, 80, água líquida, né? 80 calorias por grama. E na terceira etapa, a temperatura vai de 0 até 20. Então vai ter uma variação de temperatura, vai ser 20 menos 0. Então, 200, 0,5, 0 mais 10, 200, 80, 200, aqui já é 1, aqui é variação de temperatura 20 menos 0. Aí, 200, 0,5, 0 mais 10, aí estão os dados que nós acabamos de falar. Agora é só fazer continha, né? Vamos multiplicar aqui, resolver o parênteses, multiplicar aqui, resolver o parênteses. 100 vezes 10, 280 dá 16.000, 200 vezes 1 dá 200, 20 menos 0 dá 20. 100 vezes 10 dá 1.000, 16.000, isso não mudou, 200 vezes 20, 400. Somando tudo, 21.000 calorias. Então, observe então que para a água passar, deixa eu voltar aqui, né, 200 gramas de gelo, passar de menos 10 graus Celsius até 20 graus Celsius, vai ocorrer uma mudança de fase aí nesse caminho aí, serão necessárias 21.000 calorias. Não é pouco, né? É muita caloria. Isso acontece porque a água tem um dos maiores calores específicos que a gente conhece, né? E tem também um calor latente bem alto, né? Na mudança de fase de sólido para líquido. Bom, e a curva de aquecimento? A curva de aquecimento agora é fácil, né? Ela é um gráfico que sobe. Existem 3 etapas, primeira, segunda, terceira etapa. Na primeira etapa, é o gelo subindo de menos 10 até 0, igual nós fizemos no esquema. Quanto é que ele recebe? Dá uma olhada aqui atrás, aqui, ó. Primeira etapa, 1.000 calorias. Na segunda etapa, já é uma mudança de fase. Quanto é que ele recebe? 16.000. Peraí, 1.000 mais 16.000, então ele vai parar em 17.000, não é isso? E na terceira etapa, olha aqui de novo, quanto que ele recebe de calor? 4.000. Olha, se ele estava em 17.000, recebe mais 4.000, 21.000 calorias. Observa que ele está indo de menos 10, tem que receber 21.000 calorias no total para chegar a 20 graus Celsius. Tranquilo? Essa era a curva de aquecimento que ele tinha pedido aí. Ok? Vamos fazer mais um. Vamos fazer mais um problemáticozinho aqui. Olha esse, tem que ter agora, tem que ter entrega nesses exercícios, né?
Uma pedra de gelo a 0 graus Celsius é colocada em 200 gramas de água a 30 graus Celsius num recipiente de capacidade térmica desprezível e isolado termicamente. Que bom, então esse recipiente aqui não vai participar do processo, né? Capacidade térmica desprezível, então ele não entra nesse processo. O equilíbrio térmico se estabelece a 20 graus Celsius. O calor específico da água é 1, latente de fusão do gelo é 80, e eu quero saber qual que é a massa da pedra de gelo. Novamente é importante fazer aquele esqueminha. Esse esquema ele é fundamental aqui para nós. Aqui o esquema aqui. Olha o que vai acontecer. Vamos de início aqui. Vamos começar aqui com o gelo. Ele não falou qual é a massa de gelo, não. É M, então. Mas que ele está a temperatura a 0 graus Celsius, eu sei. Pedra de gelo a 0 graus Celsius. Observe. Sólido a 0 graus Celsius. O que vai ter que acontecer com esse gelo? Qual é a primeira coisa que vai ter que acontecer com ele? Ele vai ter que mudar de fase. Então, a primeira etapa que que vai ocorrer com o gelo é ele mudar de fase. Ele vai ter que passar de sólido para líquido. A massa não vai mudar, mas ele vai continuar com a mesma temperatura. Só que aqui ele é sólido e aqui ele é líquido. Mas ele vai ter que receber alguma quantidade de calor aqui, que nós vamos calcular agora, para ele mudar de fase. Depois que ele passou totalmente para o estado líquido, se ele continua recebendo calor, e ele vai receber, aí ele vai variar a sua temperatura. E ele vai variar até quanto? Vai até 20 graus Celsius. Por que está falando que o equilíbrio térmico se estabelece a 20 graus Celsius? Ele começou a 0, aqui ele mudou de fase e subiu até chegar aqui, ó, 20 graus Celsius. Mas espera aí, ele foi colocado dentro de um recipiente que já tinha 200 gramas de água a 30 graus Celsius. Então, essa água dentro desse recipiente, né, do calorímetro, aí, né, do recipiente mesmo, né, que não entra no processo, ela vai ter que acontecer isso aqui com ela. A temperatura dela vai ter que cair de 30 para 20, onde ocorre equilíbrio térmico. Você viu isso? O gelo muda de fase e sobe a temperatura até chegar a 20. A água que estava lá dentro do recipiente, que estava a 30, vai ter que cair essa temperatura até chegar a 20. 20 é o equilíbrio térmico. Então, elas têm que chegar aqui. Então, tem 3 etapas de novo. Na primeira etapa tem uma mudança de fase. Na segunda etapa não tem mudança de fase, mas tem variação de temperatura. E essa terceira etapa aqui, que se refere à água que já estava dentro do recipiente, também não sofre mudança de fase, mas tem uma variação de temperatura. Vai cair a temperatura, né? Aqui a temperatura não muda, é 0, não muda. Aqui a temperatura sobe de 0 para 20, 20 menos 0. E aqui ela cai de 30 para 20, 20 menos 30. São 3 etapas. Olha lá, Q1 mais Q2 mais Q3 é igual a 0. Mas por que agora é igual a 0? Porque agora eu quero saber a massa da pedra. Antes, no exercício anterior, eu queria saber qual era a quantidade de calor total que eu precisava para a água chegar até uma certa temperatura. Agora não. Agora eu já sei qual é a temperatura, tem 2 corpos diferentes, então quando eu somo essas quantidades de calores, aí o resultado é 0. No exercício anterior era um só corpo, né? Uma só substância. Então, Q1 é o QMEL, mudança de fase. Né? No 2, né, que é o Q2 aqui, variação de temperatura, não há mudança de fase. E o Q3 também é o que macete, não tem mudança de fase, tem variação de temperatura. Lembre-se, a massa de gelo na etapa 1, a massa de água na etapa 2 aqui eu não sei. Então, esse M eu não sei. Calor latente é 80, né? Ele vai subir aqui, está ganhando calor, positivo. O calor específico aqui é água. Então está no estado líquido, né? Água, estado líquido. Olha lá o calor específico, é 1. Vale para essa quantidade de água aqui, que vai subir a temperatura, e para essa também que vai cair. Então o C aqui equivale a 1. Só que nessa etapa 2, a variação de temperatura é de 0 para 20. Na 3, é de 30 para 20. Aí, numa temperatura sobe, no outro ela cai. Olha como é que ficou a nossa equação aí. 80 M vezes 80, M, de novo, eu não sei qual é o M, calor específico é 1, variação de temperatura é 20 menos 0, subiu de 0 para 20. De novo, a massa aqui agora, só que a da outra porção de água é 200, calor específico é 1, não importa qual é a porção de água, né, o que importa é a substância. Variação de temperatura vai de 30 para 20, final menos inicial 20 menos 30. Vamos resolver
o que eu posso resolver aqui, né, que é 80m, o m vezes o m, 20 menos zero, dá para resolver, aqui eu multiplico, aqui também dá para resolver. Tá ficando assim, 80m, 20m, aqui vai ficar 200 vezes menos 10, 200 vezes menos 10, dá 2.000. Que eu já passei para lá positivo. E 80 mais 20 é 100. Aí, ó, 80 mais 20, 100m. Aqui dá 2.000, negativo, passei positivo. 100 está multiplicando, passa dividindo. Na verdade, eu vou até cortar os dois zeros, fica mais fácil, né? Mas se eu passar dividindo, é a mesma coisa. Se eu cortar os dois zeros, vai ficar assim, ó, 1m, m é igual a 20. Acabou o problema. Não precisou nem passar dividindo. Tranquilo? É isso aí. Dois bons exercícios, hein? Complexos, hein? Reveja esses vídeos aí, veja quantas vezes for necessário. Tenta resolver os problemas que eu tenho passado aí para vocês, tá certo? Eu espero que todos vocês tenham compreendido, tenham entendido, e eu acredito nisso. Vocês têm boa mente, boa capacidade. Bons estudos para vocês, tá? Até lá então. Até a